Você já se sentiu pequeno demais para algo grande? Já olhou para uma missão, uma responsabilidade, ou até mesmo para um sonho que parecia inatingível e uma voz sussurrou em sua mente: "Isso não é para mim. Eu não sou capaz. Eu não tenho preparo suficiente. Eu não tenho voz. Eu não tenho coragem?" Se a resposta para essa pergunta ecoa com um sim ressonante dentro de você, então eu o convido a permanecer comigo até o final, pois a história que vou lhe contar hoje é a de um homem que, em muitos aspectos, espelhava exatamente esses sentimentos de inadequação e insegurança. E, no entanto, foi precisamente esse homem, com todas as suas dúvidas e limitações, que foi extraordinariamente usado por Deus para reescrever o destino de uma nação inteira, alterando para sempre o curso da história. O nome dele, Moisés. Mas antes de mergulharmos nos detalhes fascinantes de como Deus operou uma transformação tão profunda na vida desse homem, permitindo-lhe realizar feitos que pareciam impossíveis, eu quero lançar-lhe um desafio pessoal e íntimo, ao longo desta narrativa. À medida que você absorve cada palavra e cada lição, reflita profundamente sobre a sua própria vida. Onde, hoje, você está se escondendo? Em qual área da sua existência você se encontra em um estado de autossabotagem, paralisado pela crença limitante de que não é capaz, de que não possui os recursos ou a força necessários para avançar? Porque uma verdade poderosa e imutável que desejo que você compreenda é esta: o que Deus fez com Moisés séculos atrás. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele ainda faz hoje. A capacidade de transformação divina não diminuiu. Ela continua tão potente e disponível quanto sempre foi. Deus aparece no comum, no cotidiano. A história de Moisés, como a conhecemos, não começa com ele em um trono real ou liderando exércitos. Muito pelo contrário, ele estava no deserto, um cenário de isolamento e anonimato, cuidando de rebanhos alheios. Naquele momento de sua vida, Moisés não era um líder famoso, cuja reputação o precedia. Ele não era um guerreiro poderoso, com vitórias em batalhas gloriosas marcando sua trajetória. Longe disso. Ele era um simples pastor de ovelhas, vivendo uma existência pacata e, de certa forma, escondida, fugindo do Egito por causa de um passado complexo, marcado por erros e por um assassinato que o obrigou a exilar-se. E é precisamente neste ponto que surge a primeira, e talvez uma das mais profundas lições que a vida de Moisés nos oferece. Deus não chama aqueles que se consideram, ou que são percebidos como prontos, aqueles que já possuem todas as qualificações, todas as habilidades e toda a autoconfiança necessárias. Deus chama os disponíveis. Ele procura corações abertos, dispostos a serem moldados e usados, independentemente de suas aparentes deficiências ou do seu histórico. Enquanto Moisés executava sua rotineira tarefa de cuidar das ovelhas, imerso na monotonia do deserto, a intervenção divina se manifesta de uma maneira absolutamente extraordinária e inesperada. Deus aparece na sarça ardente, um arbusto comum, pegando fogo de uma forma inexplicável. Um fogo que ardia com intensidade, mas que paradoxalmente não consumia a madeira da sarça. Foi um detalhe sutil, mas ao mesmo tempo, a força da intervenção divina. Deus chamou a atenção de Moisés no meio da sua rotina mais mundana. Foi no tédio do dia a dia, na familiaridade do seu trabalho. Não foi em um momento de êxtase espiritual ou em um retiro intensivo de oração. Aqui, Deus utilizou um poderoso gatilho mental: a quebra de padrão. Moisés estava acostumado a ver arbustos no deserto. Ele os via todos os dias. Mas um arbusto que queimava incessantemente sem se consumir, isso desafiou toda a sua lógica. Quebrou completamente o padrão mental ao qual ele estava habituado e o impulsionou, por pura curiosidade e espanto, ao se aproximar, para investigar mais de perto o que estava acontecendo. Aplicação prática para a sua vida. Às vezes, o que você, em sua perspectiva limitada, chama de problema inesperado, de revés na vida ou de situação inusitada que te tira da sua zona de conforto, pode ser, na verdade, apenas uma sarça ardente de Deus. Uma manifestação divina tentando chamar a sua atenção para algo maior, para um propósito que você ainda não conseguiu discernir, para uma direção que você precisa seguir. A desculpa da incapacidade. Quem sou eu? Quando Deus finalmente se revela a Moisés e o convoca para a monumental tarefa de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, a resposta de Moisés é quase um reflexo automático, um lamento que brota de suas mais profundas inseguranças. Quem sou eu para ir até Faraó? Esse questionamento, simples, revela algo profundamente enraizado no coração humano: o complexo de inferioridade. É a manifestação da famosa síndrome do eu não posso, eu não sei falar, eu não tenho influência, eu sou apenas mais um.
Minha insignificância é grande demais para essa responsabilidade. É a voz da dúvida que ecoa em nossa mente quando somos confrontados com algo que parece maior do que nossas capacidades percebidas. E quantas vezes, nós, em nossa própria jornada, não reagimos exatamente assim. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, coloca um sonho no nosso coração, uma visão que nos inspira, uma tarefa que parece grandiosa, e a nossa resposta imediata é o medo. O medo de falhar, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de nos expormos. É quase impossível não se reconhecer nessa reação inicial de Moisés. Essa é uma experiência universal que transcende tempo e cultura. Mas sabe o que é mais bonito? O que é verdadeiramente revolucionário na resposta divina? Deus não se deteve em listar as qualidades inatas de Moisés. Ele não disse: Moisés, você é forte, você consegue porque possui tal e tal habilidade. Ele não tentou inflar o ego de Moisés com elogios ou com uma lista de suas competências. Sabe o que Deus realmente disse? Eu estarei com você. O segredo, o verdadeiro poder por trás da capacidade de Moisés de enfrentar o faraó e de liderar milhões de pessoas, não residia em Moisés. Residia integralmente na presença de Deus. A força não vinha de dentro dele, mas de aquele que o acompanharia em cada passo do caminho. Pare de focar obsessivamente em suas próprias limitações, em suas deficiências percebidas, em tudo aquilo que você não tem ou não é. Comece a olhar, com fé e confiança, para aquele que vai com você. Quando Deus está ao seu lado, suas limitações se tornam irrelevantes diante da sua onipotência. Desculpa da falta de habilidade, eu não sei falar bem. E Moisés, persistentemente, continua a apresentar uma lista de desculpas, na tentativa de se esquivar da responsabilidade que lhe estava sendo imposta. Senhor, eu nunca fui eloquente. Minha forma de falar costuma ser bastante dura, às vezes até ríspida. Aqui, Moisés está articulando uma queixa comum. Eu não tenho dom. Eu não tenho a habilidade específica necessária para isso. Ele estava expressando sua insegurança em relação à sua capacidade de comunicação, um requisito fundamental para alguém que seria o porta-voz de Deus perante o império e seu próprio povo. Quantas vezes você também já se viu nesta situação? Quantas oportunidades valiosas você deixou escapar? Quantas iniciativas você adiou ou abandonou, simplesmente porque achou que não possuía o talento inato, a habilidade específica, a destreza necessária para aquela empreitada? É uma armadilha comum na qual muitos de nós caímos. Mas observe atentamente o que Deus responde a essa objeção de Moisés. Uma resposta que transcende o tempo e se aplica a cada um de nós. Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus está não apenas reafirmando sua soberania sobre a criação, mas também questionando a lógica limitada de Moisés. Deus está essencialmente dizendo: se fui eu quem te criei, com todas as suas características e particularidades, se fui eu quem projetou cada aspecto do ser humano, você realmente acha que eu não sou capaz de capacitar você, de conceder-lhe a habilidade que falta, de aprimorar o que parece deficiente, para que você possa cumprir a missão que te confiei? Pense sobre isso. O Criador do Universo, aquele que formou cada célula do seu corpo, cada neurônio em seu cérebro, cada batida do seu coração, é o mesmo Deus que te chamou para um propósito. Então, por que limitar o que Ele pode fazer através de você, baseando-se apenas em suas próprias percepções de insuficiência? Ele é o provedor de todas as habilidades. Desculpa do medo de rejeição. Eles não vão me ouvir, apesar das garantias de Deus. Moisés tenta mais uma vez, persistindo em suas inseguranças e temores. Eles não vão acreditar em mim, nem ouvir a minha voz. Aqui, o que se manifesta é o profundo medo da rejeição. É o receio de não ser levado a sério, de ter a sua mensagem desconsiderada, de ser desacreditado por aqueles a quem se dirige. Esse medo é um dos maiores paralisadores de ações e iniciativas. Talvez hoje você também se veja pensando assim: ninguém vai me ouvir. Ninguém vai me respeitar. Minha voz não tem poder ou influência suficiente para causar impacto. Essa é uma crença limitante, que impede muitas pessoas de expressarem suas ideias, de liderarem, de tomarem a frente em projetos ou causas importantes. Mas observe a resposta de Deus, que não apenas tranquiliza, mas empodera Moisés com evidências concretas. Deus concede a Moisés 3 sinais visíveis e inegáveis de sua autoridade e presença para que ele pudesse comprovar sua missão divina ao povo e a Faraó. A vara que vira serpente. Um objeto comum transformado em algo assustador e sobrenatural. A mão que fica leprosa e depois é curada. Um milagre de doença e cura instantânea, demonstrando poder sobre a vida e a morte. A transformação da água do Nilo em sangue. Um evento cataclísmico que afetaria a vida de todo o Egito.
demonstrando poder sobre a natureza e as divindades egípcias. Prova social e demonstração de poder. Esses sinais não eram apenas para convencer os outros, eram também para fortalecer a fé de Moisés. Quando Deus decide levantar alguém para um propósito, ele não o deixa à mercê da descrença ou da dúvida alheia. Ele provê as ferramentas, as evidências e os recursos necessários para que a mensagem seja autenticada. Quando Deus te chama para algo, seja um novo negócio, uma obra, um passo de fé na sua carreira ou vida pessoal, não se preocupe excessivamente com a aceitação ou a rejeição das pessoas. Confie que Ele vai te dar os recursos, Ele vai te dar os sinais claros, as provas sociais e as demonstrações de poder necessárias para que o seu propósito se cumpra através de você. Confie na provisão divina, a transformação de Fujão a líder inquestionável. O mesmo Moisés que iniciou a conversa com Deus, repleto de inseguranças e dúvidas, lamentando: quem sou eu? É o mesmo Moisés que apenas alguns capítulos e eventos depois, emerge como uma figura colossal na história. É ele quem, com uma coragem inabalável, enfrenta o faraó, o governante mais poderoso da época, e o desafia repetidamente em nome do Senhor. É ele quem lidera um povo de milhões de escravos, transformando-os em uma nação. É ele quem, sob o comando divino, estende seu cajado e vê o Mar Vermelho se abrir em duas paredes d'água, permitindo a passagem segura de Israel e selando a derrota do exército egípcio. E é ele quem, por 40 anos, conduz milhões de pessoas rumo à liberdade e à terra prometida, atuando como legislador, juiz e profeta. A pergunta que ecoa diante de uma transformação tão dramática é inevitável. O que mudou? Como um homem tão hesitante e cheio de desculpas se tornou um dos maiores líderes da história da humanidade? A resposta, em sua essência, é profundamente simples, mas ao mesmo tempo, incrivelmente poderosa. Foi a presença de Deus. Não foi uma explosão súbita de autoconfiança que Moisés descobriu em si mesmo. Não foi um curso intensivo de oratória que o tornou eloquente do dia para a noite. Não foi uma pós-graduação em liderança estratégica ou em gestão de massas que o capacitou. Foi, e repito, a presença de Deus. Foi a promessa divina: eu estarei com você, que se cumpriu em cada etapa da jornada. A sua força não veio de dentro dele, mas da fonte inesgotável de poder que o acompanhava. Ao observar o antes e o depois de Moisés, o impacto é avassalador. Se você olhar para o começo da história, um fugitivo amedrontado, pastoreando ovelhas no deserto, cheio de queixas e desculpas, e para o final, um líder reverenciado, um libertador de milhões, o porta-voz de Deus, o contraste é verdadeiramente gigante, quase inacreditável. Se Deus fez isso com Moisés, um homem com tantas limitações e inseguranças, o que ele, o mesmo Deus, pode fazer com você? Quais são os mares que ele pode abrir em sua vida? Que faraós ele pode te ajudar a enfrentar? As principais lições práticas para a sua vida hoje, para você que permaneceu comigo até este ponto, absorvendo cada detalhe e cada reflexão. Quero condensar as verdades mais cruciais da história de Moisés em 3 lições práticas e intemporais, que você pode e deve guardar no coração e aplicar em sua própria jornada. Primeiro, Deus não escolhe os capacitados. Esta é uma das maiores falácias que a sociedade moderna nos ensina. Somos condicionados a acreditar que precisamos ser os melhores, os mais inteligentes, os mais talentosos, os mais qualificados para sermos úteis. Mas a verdade bíblica, exemplificada por Moisés, é o oposto. Deus capacita os escolhidos. Ele vê o potencial onde nós vemos apenas deficiência. Ele vê a disponibilidade onde nós vemos a falta de recursos. Ele é o doador de dons e o aperfeiçoador de talentos. Se você foi chamado por Ele para algo, pode ter certeza que a capacitação virá dele. Segundo, a sua limitação é o palco perfeito para Deus mostrar o poder dele. Parece um paradoxo, mas é uma verdade profunda. Quando você está em seu ponto mais fraco, quando suas habilidades humanas se esgotam, é precisamente aí que o poder de Deus pode se manifestar de forma mais gloriosa e inegável. Não há mérito humano envolvido. Toda a glória é para Ele. Suas fraquezas não são obstáculos para Deus. São oportunidades para Ele demonstrar sua força e soberania. Portanto, não se envergonhe de suas limitações. Elas podem ser o portal para a manifestação do divino em sua vida. Terceiro, você nunca estará sozinho. O sentimento de isolamento é um dos mais desmotivadores que existem. A boa notícia é que o Deus que chamou Moisés de um simples pastor para um libertador de nações, o Deus que o acompanhou através do deserto, do Mar Vermelho e diante do faraó, é exatamente o mesmo Deus que te chama hoje. Ele não muda. A sua presença é constante. A sua fidelidade é inabalável.
Independentemente do que você esteja enfrentando, da magnitude do seu desafio ou do tamanho do seu sonho, saiba que você tem um aliado todo-poderoso ao seu lado, pronto para te capacitar e te guiar. E agora, qual será a sua resposta? Agora eu quero falar diretamente com você, com essa pessoa que talvez esteja neste momento adiando um chamado. Um chamado que no fundo você sabe que é de Deus. Pode ser algo grande e de proporções aparentemente esmagadoras, como um ministério, uma obra missionária, ou um projeto de grande impacto social. Ou pode ser algo mais discreto, mais íntimo, mas igualmente significativo em sua vida. Como reconciliar-se com alguém com quem você teve um desentendimento, iniciar aquele projeto pessoal que você tem protelado por medo ou insegurança, ou simplesmente dar o primeiro passo em algo que Deus já falou claramente com você, mas que o receio tem impedido de começar. Qual vai ser a sua escolha hoje? Diante de tudo que você ouviu sobre a história de Moisés, qual será a sua resposta para o chamado divino em sua vida? Você vai continuar se escondendo atrás das mesmas velhas desculpas, lamentando: quem sou eu para fazer isso? Eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho o que é preciso. Ou você vai, com o coração rendido e uma fé renovada, levantar a cabeça e começar a dizer, com a confiança de quem sabe que o poder não vem de si, mas do Deus que o chama: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Vamos movimentar os comentários. Se esta mensagem, de alguma forma, tocou profundamente em você, se ela fez sentido para a sua jornada, se ela acendeu uma chama de esperança ou de coragem em seu coração, então eu te convido a interagir. Comenta aqui embaixo, compartilhando um pouco da sua experiência. Eu sou como Moisés, mas quero ser usado por Deus. Ou, se preferir e se sentir à vontade para se abrir, conte nos comentários qual tem sido a sua maior desculpa até hoje para não seguir aquele chamado, para não dar aquele passo de fé, para não iniciar aquilo que você sabe que deveria começar. Vamos fazer deste espaço, abaixo deste vídeo, um ambiente de confissão sincera, de cura de velhas feridas e medos, e de novos começos inspirados pela fé, que seja um lugar onde possamos encorajar uns aos outros. Se você conhece alguém, um amigo, um familiar, um colega, que precisa desesperadamente ouvir esta mensagem de encorajamento, que se sente pequeno demais ou incapaz demais para os desafios da vida, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser um instrumento, a resposta de oração, de alguém que está clamando por direção e por um sopro de esperança. Assim como Moisés foi para a nação de Israel, tirando-os da escravidão. Lembre-se sempre, o mesmo Deus que com sua graça e poder ilimitados, transformou um simples fugitivo, um homem amedrontado e cheio de desculpas em um dos maiores líderes e libertadores que a humanidade já conheceu. É o mesmo Deus que continua a transformar histórias, a reescrever destinos e a capacitar os aparentemente incapazes até os dias de hoje. Ele está operando, agora mesmo, em inúmeras vidas ao redor do mundo. E a próxima história de transformação, de superação, de propósito e de grande impacto. A próxima história de como Deus usa alguém que se sente pequeno para fazer algo grandioso. Essa história pode ser a sua.